meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso super curso da Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Eu considero que essa aqui é a primeira aula da segunda parte do curso de licitações, muito importante. A primeira parte é a parte de licitações que nós encerramos até o artigo 88. Então, até o artigo 88, nós batemos artigo por artigo, dispositivo por dispositivo da lei de licitações. Agora, nós vamos trabalhar contratos administrativos, né? Contratos administrativos. Então, nesta aula, especificamente, nós vamos estar seguindo a nossa metodologia, que é o quê? A metodologia que nós vamos estar seguindo o quê? Sempre seguindo cada capítulo, vai ser uma aula específica, né? Essa aula é a formalização dos contratos, né? A formalização dos contratos, né? Regra geral aí é a formalização escrita, né? Formalização de contratos. A gente vai ver algumas exceções que a própria lei de licitações traz. Artigos 88 a 89. Como é uma segunda parte, eu quero fazer aqui uma ajuda à memória. Então, aqui está a lei de licitações e contratos administrativos, a Lei 14.133 de 2021, essa lei ela tem 4 títulos, né? O primeiro título são das disposições preliminares. Nós já gravamos aqui toda essa parte desse título aqui das disposições preliminares. Já vimos aqui o título 2, que é das licitações, importantíssima, termina aqui no artigo 88, e agora nós vamos inaugurar o título 3, que é dos contratos administrativos, né? E nós vamos estudar do artigo 88 ao 154. É isso mesmo, 88 ao 154 é o nosso artigo aqui. E aí, professor? Olha aí, são 12 capítulos, né? Então a gente vai estudar, são 12 videoaulas, uma a uma, nós vamos estar estudando uma a uma, para que não passe aí nenhum assunto. Cara, essa é a forma para você aprender de forma definitiva a licitação, tá? Inclusive, né, depois que eu terminar de gravar artigo por artigo, eu vou gravar uma aula de licitações mais resumida, tipo 5, 6 horas, né? Tipo um aulão. Eu vou fazer um aulão de licitação, 5, 6 horas, e vou fazer também um aulão de contrato administrativo com um pouco menos, umas 3 horas, que é aquela aula de resumo, né? Aulas importantíssimas, né? Bacana? Então vamos lá, né? Termina aqui? Não. Desculpa, eu falei que a lei de licitação tinha 4 títulos, mas tem 5 títulos, né? O título 4, o legislador aqui reservou para tratar das irregularidades, né? As sanções e infrações administrativas, impugnações, pedidos de esclarecimento dos recursos e o controle das contratações, né? E, finalmente, nós vamos aí para as disposições gerais. Capítulo 1º das gerais, do Portal Nacional de Contratações Públicas. Importante, este assunto ela vai despencar em provas de concursos, e nós temos o capítulo 2º, que é das alterações legislativas. Por que isso? Para fazer acontecer essa lei, esse novo estatuto, né, muito mais completo, muito mais aí consistente, fez necessário alterar outras leis também, e assim foi feito. E as disposições transitórias e finais, né? Então vamos lá, formalização dos contratos. Então, primeira aula, então entramos nos contratos administrativos. Professor, e aí, formalização dos contratos. O que é isso? É a edição, é a publicação aí dos contratos administrativos. Então nós temos aqui, né? Aqui, ó, esse cara aqui, tá certo? É o contrato. Aqui é o contrato, vamos escrever bonitinho aqui, ó, contrato. Qual é o nome desse cara? Contrato administrativo. Contrato administrativo, né? Beleza. Em regra geral, esse contrato aqui, ele tem que ser o quê? Escrito. Tá? Tem situações que não é escrito? Tem, já vou falar para vocês. Mas vocês têm que entender, o contrato não surge do nada, tá? Ele tem que ter um outro procedimento anterior. Qual que é o outro procedimento? A licitação. Aí, ó. Tem que ocorrer uma licitação, que vai ser a escolha de uma proposta mais vantajosa para a administração pública, né? Ou pode ser uma licitação ou uma contratação direta. Contratação direta. Aí você tem 2 tipos de contratação direta, né? Você tem aqui por inexigibilidade
Aí, ó, inexigibilidade, e você tem por dispensa. Aí, por dispensa, né? Então, esses caras aqui vão anteceder. Tá? Anteceder a formalização do contrato. O que acontece? Que licitou, tem um preço, tem um objeto, tem que sei o quê, beleza, e agora coloca no papel. Esse contrato administrativo, você vai ter, claro, que as partes. Uma das partes vai ser o quê? A administração pública. Tá? A administração pública. A outra parte vai ser o quê? Vai ser o particular. Muitas questões de concurso. Esse particular, professor, pode ser pessoa jurídica ou pode ser pessoa física, que pode estar formalizando. Aqui vão ter o quê? As regras contratuais entre as partes. Ele normalmente é escrito, né? Então, isso é o contrato administrativo, né? Ah, professor, e aí, professor? Tá? E aí, cara, calma, papo reto, tu vem comigo aqui, né? Ele é escrito. Quais as hipóteses que ele não pode ser? Quais outros tipos de contratos sem ser escrito? Nessa aula a gente vai falar o artigo 95. Olha lá, artigo 95. O instrumento de contrato é obrigatório. Então é o seguinte, esse cara aqui, ele é obrigatório, tá? Ó, obrigatório. Tá? Obrigatório, não tem nada de contrato verbal, né? Ok. Salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, né? Então ele pode ser substituído, né? Em algumas situações aí bem particulares, né? Ah, teve a licitação, tá? Ele tem uma entrega imediata, não vai ter consequência. Entregou, acabou, coisa pequena, né? Pode ser a nota de empenho, carta-contrato, pode ser a ordem de serviço, quem vem a substituir o contrato. Beleza, né? Então esse aqui é o contrato. Então nós vamos estudar, tá? Vamos estudar do artigo 89 até o 154 as regras que tem esse contrato, tá? Aqui vai ter o formato do contrato, muito importante. Vamos lá. Os contratos que trata essa lei, que é o contrato administrativo, regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público a eles e serão aplicados, né? Supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado, né? Então, o que acontece aqui, né? Que ele vai falar das regras do contrato, né? Professor, qual que vai ser as normas do contrato? Tá aqui, tá? Primeiro, né? Normas, né? Vai ser essa lei, Lei 14.133 de 2021, tá? Esse contrato aqui, gente, ele vai fazer o quê? Lei entre as partes. Lei entre as partes. Ou seja, regras tanto para a administração pública cumprir quanto o particular. Professor, uma das obrigações é pagar, fazer o pagamento. Pronto, fazer o pagamento, né? Do particular, entregar lá, executar o objeto contratado, né? Beleza, tá aqui, né? Aí o seguinte, não é um contrato público, então vai ter que ser, né? A lei aqui, a lei de licitações, que é para o contrato público, ela não se aplica na iniciativa privada, né? Mais o quê? Mais as normas de direito público. Ok. Isso aqui são as normas gerais que serão aplicadas a este contrato administrativo. Beleza, professor. Aí vem aqui, supletivamente, ou seja, de forma adicional, de forma para completar. Vai ser o quê? A teoria geral dos contratos, que está devidamente prevista no nosso Código Civil, tá? No Código Civil. E mais o quê? As regras de direito privado. Regras do direito privado. Então tá aí o amparato legal. Então você tem que ter. O contrato não nasce do nada. Do contrato você tem que saber que antes deve ter algo, ou uma licitação, ou uma contratação direta. A contratação direta pode ser uma inexigibilidade ou pode ser uma dispensa. Tá? Então nós temos aí, né? Esse aqui é o artigo 89. A gente já fez aqui uma geral para vocês, inclusive a nossa primeira aula de contratos, né?
Vamos lá. Cara, é muito gostoso esse assunto, cara. Todo contrato deverá mencionar nome das partes e os seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. Então o cara vai assinar um contrato, é isso, né? Ó, mencionar os nomes das suas partes, a administração pública e as empresas. Seus representantes, quem que representa a administração pública? Ah, vai ser o ordenador de despesa, vai estar lá. Quem que representa uma empresa? Vai ser os seus proprietários, né? Ou aquele que o contrato social indicar. Básico, né? Isso é uma questão de coisa básica, né? Aqui que ele fala, né? O que que acontece? É um contrato, é um papel, lá vão ter as cláusulas, né? Então tá claro, para mim nem precisava constar isso, né? Parágrafo 2º, o que que ele fala? Ó, os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e a proposta vencedora e com os termos do ato que autorizou a contratação direta e o da respectiva proposta, né? Então vamos lá, todo contrato, tanto na parte civil quanto tanto na parte pública quanto na privada, nós temos o quê? Cláusulas expressas, né? O básico dessas cláusulas estão previstas no artigo 92. Inclusive, é objeto da aula de hoje, né? A gente vai estar estudando o artigo 92. Então, o aluno tem que saber que no artigo 92 são os artigos que vão trazer o quê? As cláusulas obrigatórias que deverão conter todo o contrato. Beleza, então é o seguinte, uma coisa muito importante. Nós vimos que aqui está o contrato, né? Aqui está o contrato, bonitinho, né? Você sabe que antes do contrato nós temos um procedimento administrativo, que é chamado de licitação, né? Cara, na licitação, lá no anexo, já deve apresentar a minuta do contrato administrativo. Para quê, professor? Porque o cara que for participar, ele deve saber das regras contratuais. Ele é um aceite que ele tem lá, já está lá. Participa quem quer, ninguém é obrigado a participar. Tá? Então essa aqui é uma informação que nós já estudamos também lá atrás, né? Então é o seguinte, vamos lá, qual que é o conceito aqui do parágrafo 2º? Cara, todo contrato tem que ter o quê? Clareza, tá? Tem que ter clareza e tem que ser precisão, não nada de juridiquês, né? Ok, né? Pronto. Artigo 91, tá? Vamos lá. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, tá? Então, vamos lá, contrato, vamos lá, né? Então, é o seguinte, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nessa lei. Beleza. Beleza, né? E aí, prof? Cara, vamos lá. Então, é o seguinte, teve a licitação, agora ele está detalhando os passos, né? Ó, teve a licitação. A licitação teve como vencedores... Aí, teve como vencedor, vamos colocar, né? A empresa A, em primeiro lugar, a empresa B e a empresa C. Só teve 3 aí, né? Teve a vencedora e teve 2 classificados. Beleza. Então, o que acontece? A administração pública, tá? E nesse edital, ele vai falar o seguinte, tá lá no edital de licitação, após a homologação, tá certo? Após a homologação do contrato da licitação, a administração pública convocará em até 30 dias, né, podendo se prorrogar em mais 30 dias, o licitante vencedor para assinar o contrato administrativo. Aí, assinar o contrato. Está lá. Então, essas regras estão aqui na licitação. Beleza, vamos lá. A administração convocará regularmente o contrato, o licitante para assinar o termo de contrato. Beleza, está aqui, termo de contrato. Professor, 100% das licitações é feito termo de contrato? Não. 98% sim, mas tem 2% que não. Que é bem um outro instrumento
para substituir, que é o artigo 95 que eu falei há minutos atrás. Quais são os outros instrumentos que podem substituir o contrato aqui, né? Ou, né? Vamos lá, ou, né? Vamos lá, carta-contrato. Aí, ó, carta-contrato. O que mais, professor? Nota de empenho, que é o principal aqui desse grupo, ó. Nota de empenho. O que mais, professor? Ordem de serviço. Aí, ordem de serviço, por exemplo. Tá? É algumas explicações que esse ou, ó, ou instrumento equivalente. Esse ou instrumento equivalente é exatamente isso que eu acabei de explicar. Dentro do prazo, no edital tem prazo padrão praticamente, maioria é 30 dias, né? E as condições estabelecidas no edital, aqui vai ter as regras. Ok? As regras, beleza, né? Dentro do prazo, nas condições do edital de licitação, sob pena. Aí o seguinte, esse A tinha 30 dias para assinar. Beleza? O parágrafo 2º, ele já fala que pode prorrogar. Vamos colocar por mais 30 dias aqui, que é o parágrafo 1º. Beleza, tá? Aí o que aconteceu? O cara não foi. Então, esse A que não foi, primeira coisa que vai acontecer com esse A, ele estará sujeito às sanções previstas. Ele vai sofrer uma punição, porque a gente vai ver essa punição mais para frente. Porque, ele participou, foi adjudicado, ele tem o dever, né, de assinar. Se ele não quiser, escolha dele, só que ele arca com as consequências. Uma das consequências, para participar da licitação, teve que fazer aqui, depositar uma garantia de 1%. 1% todo mundo depositou. O cara foi chamado para assinar o contrato, o cara não assinou. Por exemplo, ele vai ter aqui, ele vai perder a garantia. Aí, ó. Ele vai perder a garantia. Então, o vencedor A está ali, beleza, tá? Aí, sob pena de decair o direito. Então, tem 30 dias. Se ele não for lá, ele não assinar, ele vai perder o direito de assinar esse supercontrato e, além disso, ele vai ter o quê? Amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial, vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas aí, a partir de 10 parcelinhas de R$35, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação, professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de R$10,35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimento de legislação e conhecimento específico vai ser comigo, aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior, fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento para o dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui,
tá? Reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 65 39, ok? 62 11 42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10/35, isso aqui é gravado em estúdio, técnico em contabilidade, 10/35, tecnólogo formação de área gestão pública, 10/35 e técnico em assuntos educacionais, 10/35 reais, ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos.